Amém. Alguma vez você já se perguntou, ou teve curiosidade de saber, por que um fruto em processo de apodrecimento consegue contaminar os frutos saudáveis à volta dele? Você já teve curiosidade? Eu fui no Google para saber por que essa coisa acontece. Mesmo que você pegue várias frutas saudáveis, coloque dentro do cesto, aquela única fruta podre consegue deteriorar a saúde de todas as outras frutas. Existe até um ditado popular que diz: uma maçã podre estraga todo o cesto. Curiosamente, algumas situações na vida dos seres humanos são semelhantes a essa situação do universo frutífero. Às vezes basta uma má companhia para desandar projetos que seguiriam por um caminho de excelência. Às vezes basta uma má conversação, um papo errado, para destruir rapidamente relacionamentos que levaram anos para serem estabelecidos. Por isso a minha pergunta, o título da nossa mensagem hoje: você é uma boa companhia? Você tem certeza que é bênção para as outras pessoas? Você tem certeza de que da sua boca só saem palavras que abençoam e edificam? Eu espero que sim, porque no ambiente fraternal, aqui no ambiente da igreja, também corremos o mesmo risco que as maçãs saudáveis correm ao se depararem com um fruto estragado. No capítulo 15 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no versículo 33, o apóstolo também usou um provérbio popular, parecido com o nosso provérbio aqui das maçãs, para fazer uma dura advertência aos irmãos daquela igreja, que estavam embarcando num caminho de morte espiritual, por causa de uma associação, de uma aproximação, de um entrelaçar, um envolvimento muito íntimo com pessoas moralmente apodrecidas, que militavam, que espalhavam ideias dentro da igreja, pressupostos igualmente apodrecidos, que eram compartilhados dentro da igreja de Corinto, a igreja que o apóstolo Paulo ajudou a plantar. Então era uma igreja amada pelo Paulo, e isso causou uma grande indignação no coração do apóstolo. Acompanhe comigo a leitura do texto sagrado, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 33 e 34. Não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Até aqui. Que palavra dura, ninguém diz amém. Quando for assim, você fala assim: misericórdia, Senhor. Tá? Não fica em silêncio não, fala assim: Senhor, misericórdia. A verdade, irmãos, é que às vezes uma companhia ruim, uma má conversação, uma murmuração tóxica, pode sim destruir os valores que sustentam a fé de uma pessoa e pode destruir toda uma comunidade da fé. Qual o contexto aqui dessa passagem? O que estava acontecendo na igreja de Corinto para o apóstolo Paulo adverti-los de uma forma tão severa? Além dos problemas, essa igreja era muito emocionante, além dos problemas da divisão, de partidarismo que estavam acontecendo dentro da igreja, lembra? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Existiam problemas no momento da ceia, que eles celebravam a ceia, tinha gente que enchia a cara no momento da ceia, aleluia! O cara já ficava doidão, chapado no momento da ceia, Paulo tendo que resolver esse problema. Confusões na administração dos dons especiais durante o culto público. Então, além dessas questões, algumas pessoas da igreja de Corinto, influenciadas intensamente pela filosofia de sua época, começaram a questionar, a desacreditar e a negar a ressurreição corpórea de Cristo. A cultura vigente, gerenciada pela filosofia grega, acreditava na imortalidade da alma. Ok, os cristãos também, mas eles não acreditavam na ressurreição da carne. Para os gregos, a carne não tinha a menor serventia, não teria vida após a morte, e o único objetivo do corpo físico era experimentar prazer. Então era para se deleitar, para mergulhar, para enfiar, chutar o balde, enfiar a cabeça com vontade em diversas formas de imoralidades carnais.
Isso era ventilado na cultura grega da época, na cultura não cristã, sem o conhecimento das Escrituras. O corpo físico para eles era para ser usado para se entregar-se ao máximo aos prazeres físicos, sem nenhum freio moral para o tal. A ressurreição do corpo físico para os gregos era algo impossível, não era um cogitado. Essa conversação maligna que estava se espalhando dentro da igreja de Corinto estava contaminando os membros. E por que isso estava se espalhando? Por que isso estava ganhando força dentro da igreja de Corinto? A grande motivação, o grande objetivo era agasalhar, era proteger, era esconder os pecados imorais de estimação de algumas pessoas daquela comunidade. Se o meu corpo não vai ressuscitar, se não tem vida, física após a morte, eu posso fazer essas coisas que todo mundo faz, que não tem problema. Paulo, identificando isso, foi de forma severa no ponto crucial do problema que eles estavam nutrindo. Essa simpatia por essa ideologia maligna que negava a ressurreição. Isso é muito grave. Por quê? A verdade da ressurreição corpórea de Cristo é crucial para a existência da fé cristã. Se Cristo não ressuscitou de forma física, corpórea, palpável, é uma tolice a gente estar aqui reunido nessa noite. Não tem sentido, não tem propósito. A cruz sem a ressurreição é um símbolo de fracasso e não de vitória. Se Cristo não ressuscitou num corpo físico, somos as criaturas mais miseráveis desse planeta, porque a gente tem consciência, a gente sabe o que é certo e errado, a gente se arrepende, a gente tem remorso, a gente se alegra, completamente diferente dos animais. E se a existência humana se resume a isso aqui e depois acabou, nós somos os mais miseráveis dos seres nesse planeta. Se Cristo não ressuscitou, então Ele não salvou ninguém. Até porque um salvador morto não consegue salvar ninguém. No versículo 32, o apóstolo contra-argumenta com a sua igreja amada, até de forma sarcástica. Ele fala para a igreja, versículo 32, se os mortos não ressuscitam, então comamos e bebamos, porque amanhã o que nos resta é a morte. Sem a ressurreição física de Cristo, a vida humana se reduz a nascer, trabalhar, comer, dormir e depois morrer. Acabou. Paulo discerniu que a igreja de Corinto corria um risco real de abandonar a fé em Jesus. Por isso o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo e movido por zelo pastoral, contra-argumenta e adverte duramente a sua igreja amada, utilizando também um provérbio popular de um filósofo grego que era muito conhecido daquela cultura. Era como se Paulo estivesse dizendo isso para a sua igreja. Oi, igreja de Corinto, vocês valorizam tanto a filosofia grega, prestem atenção no que um dos seus poetas afirma. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Algumas versões bíblicas também traduzem essa expressão, más companhias, por más conversações. Porque no grego, a palavra que é utilizada tem esses dois significados, tanto para má companhia como para má conversação. Esse ditado era conhecido daquela sociedade que justamente taxava alguém de má companhia por causa das suas más conversações. Aquela igreja cristã estava dando ouvidos para um sistema de crenças que negavam a verdade crucial, fundamental para a vida da própria igreja. E com o objetivo espúrio de agasalhar pecados imorais. Mas Paulo conheceu pessoalmente o Cristo vivo, o Cristo ressurreto na estrada de Damasco, o único no universo que consegue transformar homens maus em boas companhias. Aleluia! Paulo sabia que Cristo estava vivo. Por isso, como um pai que agarra um filho na beira de um abismo, Paulo exorta severamente os seus irmãos. Versículo 34. Recuperem o bom senso e parem de pecar. Como se ele estivesse sacudindo a igreja para ela acordar. Eu sei o motivo que está por trás disso tudo. Parem de pecar. Recuperem a sobriedade. Igreja de Corinto, hoje vocês são de Jesus. A sociedade grega não tem conhecimento das verdades divinas, vocês têm. Que vergonha, isso que o apóstolo está falando no versículo 34. Alguns no meio de vocês não têm conhecimento de Deus, mas vocês têm, e estão fazendo esse tipo de coisa, que vergonha.
Essa foi a chamada que o apóstolo deu para acordar aquela igreja que caminhava no caminho de morte. Irmãos, isso já foi triste, chocante, mesmo acontecendo no século I, num tempo em que não existia a compilação da Bíblia como a gente conhece hoje. Para fazer uma admoestação pastoral como essa, só ocorria de forma presencial ou através de cartas que levavam muito tempo até chegar no seu destinatário. Essas cartas rodavam várias igrejas, então levava-se muito tempo para uma comunidade da fé ter acesso a uma carta dessa, mas ainda assim é algo triste, chocante. Eu fico ainda mais estarrecido por saber que nos dias de hoje, em pleno século XXI, ainda acontece dentro de algumas igrejas cristãs, nos dias de hoje, situações semelhantes e até iguais ao que ocorreu na igreja de Corinto. Mesmo diante do livre acesso às Escrituras, hoje você, com o seu celular aí, você tem acesso a tudo que é tipo de versão bíblica, em inglês, em alemão, em hebraico, tudo. Tem um livre acesso a uma multidão de pastores, doutores em teologia. Só que ainda existem também por aí maçãs podres, más companhias dentro das nossas igrejas, espalhando más conversações. E sempre motivados pelo mesmo objetivo: agasalhar e proteger pecados imorais de estimação. Algumas vezes o fruto podre está no púlpito da igreja. Aqui mesmo, em nossa cidade, eu conheci uma criatura que, se dizendo pastor, também ensinou para a sua comunidade da fé a mesma coisa que estava sendo ensinado em Corinto. Jesus ressuscitou, mas no coração dos seus discípulos. Meu irmão, Jesus ressuscitou de forma corpórea, física. Ao terceiro dia, ele ressuscitou com o corpo glorificado. Tomé, me encosta aqui, bota a mão na ferida. Isso independe se eu creio ou não creio, se eu tive uma experiência de conversão ou não. Jesus ressuscitou ao terceiro dia em corpo humano, glorificado. Essa mesma pessoa ensinava, me deu aula, de que o Antigo Testamento, aqueles relatos extraordinários do Antigo Testamento, é uma linguagem mítica. Aquilo não aconteceu literalmente. Aquilo são relatos, são narrativas para transmitir uma mensagem moral. Nada daquilo ali foi real. Uma pessoa dessa tinha um discurso bonito, que o que importa é o amor. É importante você amar as pessoas, independentemente do sexo. Ame. E se você não ficar legal, se está triste, não está legal, ouça uma marchinha de carnaval e tudo vai ficar bem. Isso em pleno século XXI, aqui perto da gente. Infelizmente, não há novidade na consequência para esse tipo de conversação. A igreja em questão sofreu muito, quase acabou, não acabou, porque é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor. Mas hoje esse cidadão, lamentavelmente, está completamente distante do Evangelho. A nossa oração é para que um dia ele caia em si e retorne ao caminho da salvação. Percebam, a mesma coisa que estava acontecendo na igreja de Corinto, estava acontecendo aqui em pleno século XXI. Eu também fiquei indignado, assim como o apóstolo Paulo, com um outro pastor, de uma outra denominação histórica, mas agora em São Paulo, né, Niterói não está tão ruim assim não, agora em São Paulo, que outrora foi um pregador extremamente reconhecido no país, mas recentemente, acho que há uns 2 anos, ele deve ter caído num cesto de maçãs podres, porque o sujeito parece ter perdido o senso, a razão. Aproximadamente uns 2 anos, em uma de suas pregações ou palestras, no momento da pregação no púlpito, esse cidadão afirma que a Bíblia é insuficiente, que a Bíblia não dá conta de todas as demandas dos seres humanos, que a Bíblia não tem resposta para tudo, e que por isso ela precisa ser revista, atualizada, reinterpretada. E muitos membros, até de outras igrejas, dizendo amém. Que tristeza, que tragédia, o apóstolo Paulo falaria, que vergonha, porque vocês têm o conhecimento das coisas de Deus. Realmente as más companhias ou as más conversações, de fato, corrompem os bons costumes. Provavelmente esses pastores se aproximaram demais
de um fruto podre que há anos vem contaminando assustadoramente a sociedade ocidental. Eu estou falando da ideologia apelidada presunçosamente de pensamento progressista. Porque, na verdade, de progresso não tem nada. Essa maçã podre é a verdadeira ideologia da involução, que tem feito de tudo para remover da sociedade ocidental todos os valores judaico-cristãos. Tudo de bom que os fundamentos que sustentam e que trouxeram a sociedade ocidental ao que ela é hoje, essa galera aqui quer destruir. Então, para alcançar esse objetivo, eles utilizam ideologias políticas ateístas, promovem o ensino da ideologia de gênero, militam pela normatização do aborto, promovem toda sorte de distorções na sexualidade dos adultos e das crianças, e tudo travestido de preocupação social com as minorias. E muitos crentes estão entrando nesse balaio das trevas e se perdem nessas más conversações. Por isso, irmãos, olhando para o texto sagrado, nós, como igreja, como discípulos de Jesus, a gente precisa perguntar para o texto: quais as lições nós devemos extrair desse texto para proteger a nossa vida, para proteger a nossa caminhada como igreja, como cristãos? A gente precisa extrair daqui lições que nos livrem, que nos afastem desse cesto contaminado, que está em todo lugar. Quais os perigos das más companhias ou das más conversações? Primeira lição: a gente corre o risco real de enfraquecer na fé e adotar o mesmo estilo de vida de quem nos contaminou. Se você anda muito perto, se você dá muita ideia, se você sente uma atração pelas más conversações, você corre o risco de ter a sua fé enfraquecida e adotar o mesmo estilo de vida de quem te contaminou. Um dos grandes perigos de dar ouvidos ou andar muito próximo da maçã podre é você adotar o estilo da maçã podre. Eva deu ouvido às más conversações da serpente. Isso comprometeu a fé daquela mulher no seu Criador. Entre a verdade de Deus e a mentira de Satanás, Eva decidiu adotar o estilo de vida da serpente. Eu vou fazer o que eu quero, vou fazer do meu jeito, eu vou pagar para ver. E eu acredito que você tenha mais ou menos uma ideia do que aconteceu depois disso. Quando um cristão dá muito ouvido às conversações contrárias à palavra de Deus, a primeira coisa que acontece é ele deixar de pensar e agir biblicamente. A Bíblia já não é mais parâmetro para a racionalização da vida dele. Aos poucos a pessoa vai arrefecendo, vai relativizando a autoridade das Escrituras, vai tomando antipatia pela sua liderança. Tudo que a liderança fala está errado. Eu não penso assim, eu penso diferente. Vai relativizando tudo, gradativamente a pessoa começa a defender e a justificar ideias e práticas que ele sabe lá no coração dele que a Bíblia condena. E aí essa pessoa, se não acordar do sono da morte, essa desgraça culmina com o afastamento total dessa pessoa da comunhão com a igreja. Mas aqui eu quero chamar a atenção, se você ainda não estava prestando atenção, fica ligado agora, olha para mim, para um detalhe muito importante. Não tem problema algum termos amigos não cristãos. Tá? Eu não estou falando dos não... Você vê que até agora eu só estou falando de tragédia dentro da igreja. Não tem problema algum nós termos amigos não cristãos. Muitos, até porque os nossos amigos não cristãos, na verdade, são o quê? Nossos amigos de oração. São os nossos alvos de evangelismo, são as pessoas com quem nós nos aproximamos para discipulá-los, para que com o nosso testemunho eles se encantem por Jesus. Então não tem problema nenhum a gente ter amigo não cristão, desde que a gente não se esqueça de ser cristão quando estivermos com eles, amém? O problema é quando você esquece a sua identidade, quando você não sabe o que eu sou, onde estou, quem sou eu. Isso aqui não pode acontecer. Você não pode esquecer quem você é o tempo inteiro. Bota uma mensagem no celular para lembrar. Né? Eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Eu e você precisamos ser a boa influência, a gente precisa ser a boa companhia, a boa conversação, para abençoar o próximo, amém? É a gente que tem que fazer a cabeça do amigo, não é o contrário. Então, amém? Não tem problema nenhum a gente ter amigo não cristão, desde que você não esqueça de ser cristão quando estiver com ele.
Se a gente não estiver tomando conta do nosso coração, se a gente não estiver pensando e agindo biblicamente, o tempo todo, sobre tudo, aí sim a gente corre um risco de alguma conversação ruim fazer morada no nosso coração e nos levar a adotarmos o estilo de vida daquele que nos contaminou. Mas Marcão, por que isso acontece assim com tanta facilidade? Porque eu e você somos descendentes de Adão, nós já nascemos num cesto de frutos podres, nós temos uma inclinação natural pela má companhia e pela má conversação. Se você não evangelizar os seus filhos, se você não orar com os seus filhos, se você não ler a palavra para os seus filhos, se você não impor a mão na cabeça dos seus filhos e interceder por eles para que eles tenham uma experiência com Jesus, eles vão virar má companhia. Você não precisa nem se esforçar para fazer isso, é só deixá-los à vontade. Está no nosso DNA, a queda fez esse estrago. Eva pagou para ver. Paulo expressa esse lamento e essa indignação no versículo 34, quando ele vê a igreja simpatizando e flertando com ideologias completamente contrárias à palavra. Mais um segundo perigo da gente dar ouvido para as más companhias, uma segunda lição. Olhando para a passagem que a gente lê, fica claro que o cristão que se mostra condescendente com as más companhias não será capaz de dar um bom testemunho de Cristo. Um cristão que é tolerante, que é passivo, que é condescendente com as más companhias, não será capaz de dar um testemunho de Cristo. Os membros da igreja de Corinto estavam tão envolvidos com as mentiras daquela sociedade, que ao invés de confrontar a sociedade, eles estavam assimilando, tomando a forma da cultura vigente. Eles foram tolerantes, foram complacentes com aquele ensino absurdo que negava a ressurreição corpórea de Cristo. Você já ficou envolvido demais em algum relacionamento que dificultou a sua relação com a igreja, com Cristo, com a palavra de Deus, com a sua missão de testemunhar de Cristo? Às vezes a gente vai se envolvendo, ele é tão legal, ele é tão maneiro, só não ama Jesus. E aí, quando você menos percebe, você também já não está mais conseguindo viver a sua missão. Tome cuidado, se não formos incisivos em confrontar as más conversações, até para proteger o nosso coração. Com que autoridade a gente vai dar testemunho de Cristo e do Evangelho? Se tão facilmente nos associamos e ficamos quietos diante daqueles que afrontam a autoridade das Escrituras, com que autoridade a gente vai dar testemunho das Escrituras e de Cristo? Como um não cristão vai se sentir atraído pelo projeto de vida com Jesus, pela nova vida com Jesus, se quando ele olha para a vida de alguns crentes, ele fala, cara, essa galera vive pior do que eu. O comportamento é mais assustador que o meu. Qualquer cristão que se mantém passivo em silêncio diante de ideias ou pessoas que não o aproximam de Jesus, ele não vai conseguir dar bom testemunho. Isso vai prejudicar a sua missão, o seu chamado de ser sal, luz, de ser o brilho de Jesus, a luz de Jesus dentro da sociedade. É uma questão lógica. Jesus falou, se o sal perde o sabor, para que ele serve? Para nada. O que vai acontecer? Vai ser jogado fora e vai ser pisado pelos homens. Não existe boa companhia, nem boa conversação longe de Cristo. Essa é a verdade. Não existe boa companhia, nem boa conversação longe de Cristo. Não existe nada, nem ninguém bom estando longe de Jesus. Não tem como você esperar bênçãos indizíveis, uma vida plena com o amado dos céus e com seus irmãos na fé, se você não enxerga nenhum problema em se relacionar intimamente com pessoas ou pensamentos que vivem intencionalmente longe de Cristo. E, gente, isso isso que eu estou me referindo aqui, pode acontecer com gente aqui dentro da igreja. Não fica pensando naquele cara maluco lá do mundão, não. Isso vai prejudicar tremendamente a sua missão de ser uma boa testemunha de Cristo. Diante dessas lições, que aplicações práticas devemos adotar? Para a igreja de Corinto, Paulo deu uma aplicação prática, bem contundente, versículo 34, como justos, ou seja, como crentes em Jesus, recuperem o bom senso, recuperem o juízo, parem de pecar. Essa foi a aplicação prática que Paulo deu para a igreja de Corinto. Mas para nós aqui, membros da Oceânica, o que nós devemos fazer? Primeira aplicação, seja rápido em detectar
uma má companhia. Seja rápido em detectar uma má companhia. Você sabe fazer isso? Uma maçã podre de verdade é fácil da gente identificar. Você olha lá no cesto, tem aquela maçã toda bolorenta, toda esquisita, uma parte dela está até se mexendo, é fácil identificar que aquela maçã ali não está legal. Mas no mundo dos humanos não é tão fácil assim. Às vezes a má companhia é aquela figura mais gente boa, de fala fácil. Às vezes é bonitão, você quer até namorar. Então como é que eu faço isso? Como é que eu identifico uma má companhia? Salmo 119, versículo 105, anota aí, Salmo 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, aleluia, e luz que clareia o meu caminho. O que isso significa? Que a Bíblia tem resposta para tudo, que a Bíblia é plena, que a Bíblia é completa, que a Bíblia é inerrante, que a Bíblia me dá a direção para qualquer questão, dúvida que eu tiver na minha vida. Significa que a revelação especial de Deus para a vida do ser humano é a nossa única fonte de orientação, de proteção, de sabedoria e de discernimento. Discernimento. Algum fonoaudiólogo depois ore por mim. Discernimento. Isso significa que a lanterna, o filtro que você vai utilizar para caminhar na vida, vai ser orientado, o GPS vai ser diagnosticado pela Bíblia. Isso que eu estou ouvindo, agora, o que a Bíblia fala sobre esse assunto? Esse comportamento do meu irmão aqui, depois do culto, a forma como ele está falando de algumas irmãs, o que a Bíblia fala sobre isso? Esse desejo que eu tenho de madrugada de acessar alguns sites na internet, não precisa nem da Bíblia para você saber que está fazendo coisa errada, né, amiguinho? Mas a Bíblia é o nosso GPS que vai gerenciar todos os setores da nossa vida. As Escrituras Sagradas, perfeita, plena, completa e inerrante. Agora, se você não lê, se você não estuda a sua Bíblia, se você não participa dos finais de semana de treinamento, não frequenta uma célula, não faz parte de um grupo de discipulado, aí você se torna presa fácil das más conversações e das más companhias. Às vezes você se torna a má companhia, porque você não vai ter parâmetro correto para avaliar o que você está vendo, o que você está ouvindo, o que você está lendo. Amados, nesse mundo cheio de vozes, só dê atenção à voz de Cristo, presente nas Escrituras, amém? Quer ouvir a voz de Deus? Vai ler a sua Bíblia. Você pode até ouvir a voz de Deus lá no monte, mas se você em casa abrir a sua Bíblia, você vai ouvir também. Lá no monte você tem que levar repelente, dentro da sua casa de repente nem precisa usar repelente. E mais, cerque-se de crentes, mais crentes que você. Sabe aquelas pessoas que você olha assim e fala, cara, ele está andando agarradinho com Jesus, agarra ele também, anda junto. Cerque-se de crentes, mais crentes que você, seja amigo íntimo de pessoas que te aproximam de Jesus. Ande ao lado de pessoas que amam a palavra. Quanto mais você estuda a revelação especial de Deus para a sua vida, mais você vai sentir o desejo de estar em oração, investindo em tempos de oração, de se tornar amigo íntimo de Jesus. Isso vai te encher da presença, sabe de quem? Do Espírito Santo. Ele mesmo vai falar para você, Marco, se afaste disso aí, isso é roubada, desliga esse telefone agora. Marco, não senta nessa mesa não. Uma vida cheia do Espírito Santo vai fazer você alguém ainda mais apaixonado pelo reino de Deus, pela igreja, pela célula, pelo discipulado. Você não vai ter tempo de ficar andando e ouvindo más companhias. Uma vida cheia da palavra, cheia do Espírito Santo, vai sentir rápido, de longe, o cheiro de fruta podre. Mas Marcão, beleza, eu aprendi, eu detectei, tem uma fruta podre me azucrinando, e que se diz crente. O que eu faço numa situação dessa, Marcão? Vamos ver o que a lâmpada que ilumina nossos passos nos manda fazer? Tito, capítulo 3, versículo 10 e 11. Anota aí também, se você então tem um coração muito gracioso, sabe? Você é aquele crente bonzinho, cuticute, quase cor-de-rosa. Anota aí, Tito 3, versículo 10 e 11, para você não dizer que é o pastor Marcão que está variando. Quanto àquele que é má companhia,
advirta-o, confronte-o uma primeira vez e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, por si mesma está condenada. Mandou você falar a terceira vez? Não. Mandou você ficar insistindo, mas eu gosto, ele é meu irmão. Não. Você identificou, isso aí é má companhia, isso aí está usando perfume de enxofre. Você vai advertir, você vai confrontar, falar, irmão, isso é caminho de morte. Isso que você está fazendo, que está falando, isso aí não tem parte com Deus. Uma vez, duas vezes, depois deleta. Rejeite-o. Tem mais. A luz de lâmpada para os nossos pés tem mais informação. 1 Coríntios 5,11. Paulo já tinha dado essa instrução para a igreja de Corinto, muito antes de escrever o capítulo 15. Irmãos, vocês não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. No primeiro culto, logo veio na minha imagem uma má companhia me chamando para ir para o Verdano. Eu pago tudo para você. Aí eu me segurei, não, por amor a Jesus eu não vou tomar só água com gás. Cara, a Bíblia está falando, com tais pessoas você não senta nem para comer um McLanche feliz. Mesmo que ele pague. A lâmpada para os nossos pés é clara. Depois que você exortou, depois que você confrontou, depois que você repreendeu, nada mudou, cara, acabou. Se afaste de qualquer ideia ou qualquer pessoa que tenha o potencial de te afastar de Cristo. Se for um parente, uma pessoa querida, continue orando, intercedendo pela pessoa. A Bíblia não está mandando a gente tratar ninguém mal, ninguém com falta de educação, ninguém de forma rude, de forma alguma. Então, se for alguém muito próximo, alguém da família, um cônjuge, um filho, continue orando, intercedendo pela pessoa, mas mantenha uma distância profilática, mantenha uma distância segura. E fique a uma distância em que você possa prestar socorro para essa pessoa. Às vezes a nossa argumentação acabou, mas o Espírito está fazendo a obra, amém? Às vezes Deus está operando na vida daquela pessoa e você tem que estar atento e sensível o suficiente para, na hora que ela pedir socorro, você tem que estar lá, prestativo, amém? Não é só bater a porta e ir embora, não. É cortar o terel-tel-tel, o beijinho e abraço, mas, cara, fica vigiando, ela é seu alvo de oração. Você quer mais que ela retorne para os caminhos. Prudência não é pecado, amém? Fica longe, fica distante. O abençoado pastor Billy Graham afirmava o seguinte sobre esse assunto: evite se aproximar de qualquer coisa que te afasta de Deus. Isso é um parâmetro bom. Está na dúvida? Evite de se aproximar de qualquer coisa que te afasta de Deus. E isso para a gente é diferente. Às vezes uma parada que me afasta de Deus, para você não faz a menor diferença, mas para mim, aquilo me lembra meu tempo lá no Egito, batendo tambor. Então assim, eu tenho que me afastar. Evite se aproximar de qualquer coisa que te afasta de Deus. Irmãos, abrindo o coração aqui da minha parte, eu não mantenho distância porque eu tenho medo de um fruto podre. Eu também já fui um. Eu conheço, eu sei identificar um abacaxi dos infernos de longe. Sou irmão gêmeo. Eu me afasto das más companhias, porque além de ser uma ordem bíblica, eu tenho medo de entristecer o meu Senhor. O que me causa pânico, o que me causa terror, é eu ser pivô, eu estar envolvido em algo que envergonha vocês, que causa tristeza em vocês e que causa tristeza para o meu Senhor. Esse é um trato que nós, o conselho dessa igreja, que tem. Senhor, leva a gente antes. Tira a nossa vida antes da gente ser algum motivo de vergonha para o Evangelho. Então, eu tenho uma natureza adâmica, eu tenho uma atração natural para as más conversações e para as más companhias. Se eu não me vigiar, se eu não vigiar meu coração, eu volto correndo para o cesto de maçã podre. E corro um sério risco de entristecer o meu Senhor. Então é por isso que, irmãos, que eu não tolero crente progressista, simpatizante de ideologia maligna. Eu não tolero, não tenho paciência, não fui chamado para isso. Gente que ao invés de ter cara de ovelha de Cristo, tem cara de pônei da Barbie. Paciência.
Eu faço questão de não sentar na mesa de pastores que tentam alargar o caminho que é estreito, que relativizam a autoridade das Escrituras. Não sento, não tenho comunhão. Para esses, a ordem bíblica é ainda mais radical. Gálatas 1, versículo 9. Se alguém lhes anunciar um evangelho diferente daquele que vocês já receberam, que seja amaldiçoado. Queridos, se Jesus não tolera essas figuras, não será o Marcão, filho da Ledinha, carinhosamente apelidado de Munhá, que vai aturar. Não vai. Para concluir, só mais uma aplicação, senão eu fico empolgado aqui, né? Já viu. Segunda aplicação, busque sempre ser uma boa companhia, amém? Busque você, fique preocupado, focado nisso, minha vida vai estar focada em ser uma boa companhia. Não foi isso que Deus falou para Abraão? Abraão, se tu uma bênção, seja bênção, faça as outras pessoas darem certo, busque sempre ser uma boa companhia. Repetindo, meus irmãos, a gente tem uma luta grande com relação a isso, porque todo descendente de Adão já nasce num cesto de frutos podres. A nossa natureza é inclinada para isso. Por isso, eu e você precisamos buscar todos os dias sermos boas companhias. Por isso a pergunta no início da mensagem: você é uma boa companhia? Se você tem certeza em Jesus de que é, glória a Deus, amém, continue assim. Mas se você não tem certeza, se levaram alguns segundos, o seu HD travou, deu aquela travadinha, clame por Jesus agora, amém? Amados, um dia o apóstolo Paulo foi um perseguidor de Cristo, um dia ele também foi uma má companhia, mas no caminho de Damasco, Jesus o visitou, Jesus o vivificou, aleluia. Jesus transformou ele numa nova criatura, um homem mau, um homem bom, que abençoa a vida da gente até hoje, aleluia, aleluia. Irmãos, eu também fui um fruto podre, uma má companhia, da minha boca não saía nenhuma boa conversação, mas aquele que é santo, 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 me amou de tal maneira que decidiu me tirar do cesto de podridão. Aquilo que estava estragado lá na Praça Carlos Gianelli, no Alcântara, Jesus transformou em fruto sagrado, aleluia. Eu vou amar Jesus para sempre, eu vou amar Jesus para sempre. Nenhum poder humano seria capaz de restaurar a minha vida. Podia fazer terapia, tomar todos os Rivotril, chapar, fumar, não ia resolver as demandas da minha vida. Nenhum poder humano é capaz de tornar saudável aquilo que a morte já apodreceu. Só o sangue de Jesus é capaz de nos ressuscitar, de nos dar vida e vida em abundância, e nos purificar de toda injustiça. Só Jesus, irmãos, tem o poder para nos transformar em boas companhias. Aleluia, aleluia. E Ele está aqui nesse momento, porque Ele vive, e vive. Ele prometeu, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ele está aqui. Então você pode pedir esse milagre a Ele agora, em nome de Jesus, faça isso. Clame por Ele, clame por esse milagre agora. Vamos falar com Ele, vamos orar. Senhor bendito, muito obrigado pelo seu amor, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos salvou do cesto da podridão da morte eterna, Senhor. Aleluia. Muito obrigado por sua graça que nos iluminou, Senhor, nos arrancou das correntes das trevas, do pecado. Obrigado, Senhor, por tua palavra que nos protege, nos dá orientação, ilumina os nossos passos, nos santifica. Senhor, muito obrigado, Jesus. Nós te amamos, Senhor. E por conhecermos a sua graça, a sua misericórdia, nós te rogamos, Senhor, faz da Igreja Oceânica um povo que seja a bênção, Senhor, para as pessoas à nossa volta, Senhor. Faz de nós um povo que proclama a tua palavra com ousadia, Senhor, com alegria, com intrepidez, Senhor. Senhor, se alguém essa noite ainda se sente preso num cesto de frutos estragados, Senhor, opera a tua salvação nessas vidas também, Senhor. Traz essas pessoas para o reino do Filho do teu amor, Senhor, por favor. Faz isso, Jesus, para a glória do teu nome, Senhor. Amém, amém, Jesus, amém.